eu gostaria de falar um pouquinho para vocês a respeito do contexto histórico do município de Ladário. Vamos lá. Para aqueles que não sabem, Ladário é um município com pouco mais de 20 mil habitantes. Está situado à margem direita do Rio Paraguai, fronteira ali com a Bolívia e distante 6 quilômetros do município de Corumbá. Ou seja, esses dois municípios, eles são municípios vizinhos e fazem parte da planície de inundação alagável que é o Pantanal, um bioma brasileiro. Nesse sentido, as cidades elas são praticamente ricas em fauna e flora devido a estarem rodeadas pelo Pantanal e por ter o Rio Paraguai ali. Então, Ladário, o que eu quero destacar a respeito da questão das origens históricas desse município pantaneiro? Ele foi um município fundado, não um município, mas vamos lá. No contexto das frentes expansionistas da coroa portuguesa, com o objetivo de legitimar as suas conquistas territoriais, e não só de legitimar, mas também de proteger o território contra os ataques espanhóis. Elas também adentraram algumas regiões brasileiras, dentre elas a região pantaneira ali. Então, com esse objetivo de legitimar as suas conquistas territoriais, Portugal, a coroa portuguesa, acaba fundando algumas povoações, sobretudo na região da fronteira oeste, porque era uma fronteira muito suscetível. E a fronteira oeste necessitou de especial atenção. Então, qual foi a primeira iniciativa da coroa portuguesa? Primeira, fundou uma fortificação militar com o objetivo de garantir a segurança, certamente contra os ataques espanhóis e também contra os ataques indígenas. Nesse sentido, o que acontece? Funda-se essa fortificação militar, que é chamada de Forte Coimbra, no Rio Paraguai, ali nas imediações do Rio Paraguai. Então, essa fortificação ela foi fundada no ano de 1775. Então, esse aparato militar estava ali com o objetivo de efetuar toda a proteção da região. Porém, 3 anos depois, percebeu-se a necessidade de fundar povoações. Aliás, antes disso, já havia percebido a necessidade de fundar algumas povoações para que aquela região ela ficasse habitada. Nesse sentido, 3 anos depois, foi fundada a povoação de Albuquerque, hoje Corumbá. Então, Corumbá inicialmente era chamada de Albuquerque e depois o nome mudou e com isso, no mesmo contexto, foi fundada também uma pequena povoação no Ladário. Mas por quê? O objetivo, de fato, era fundar uma povoação nas imediações, que era a povoação de Albuquerque. Porém, eles precisavam, os expedicionistas, os desbravadores, eles precisavam de um ponto, de um local em que garantisse a subsistência dele, local propício e fértil às plantações. Nesse sentido, quando eles chegaram na região onde hoje é Corumbá, que eles nomearam de Albuquerque, eles viram que a terra não era terra fértil, era terra extremamente calcária. Então, eles precisavam de um lugar mais adequado. E descendo rio abaixo, eles encontram essa expressão rio abaixo utilizada por um dos memorialistas, que é Lécio Gomes de Souza, e outros também, que reproduzem essa fala. Então, descendo o rio abaixo, eles encontram uma localidade ali propícia à plantação, a acampamento, enfim. E o que eles fazem? De certa forma, eles fundam ali uma povoação. Não fundam no sentido de fundar da mesma forma como aconteceu com Albuquerque, que foi lavrada a ata, etc. e tal, com todos os aspectos certinhos ali. Porém, eles fundam ali, ele fica conhecido como um lugarejo, chamado Ladário. Ladário porque foi uma homenagem dada em virtude do local do nascimento do governador da província de Cuiabá, que na época era Luiz de Albuquerque. E então, Ladário recebe esse nome por conta disso, era um local lá em Portugal. E essa povoação, esse pequeno local de subsistência, ele acaba sendo fundado. E como suporte
como ponto de apoio à população, para fundar a povoação de Albuquerque. Então, é fundada ali nesse contexto, ou seja, esse local ele foi procurado, foi encontrado antes, quando eles desceram o rio abaixo, no dia 2 de setembro, que eles limparam o local, conseguiram preparar o acampamento e os aspectos que são relativos a essa questão, e depois eles foram para Corumbá fazer a limpeza e fundar a povoação de Albuquerque, ou seja, 19 dias depois, 21 de setembro. Então, é por isso que, habitualmente, a população comemora o ano da fundação da região, tanto Ladário quanto Corumbá. Então, comemora não a emancipação política, como, por exemplo, o caso de Ladário, que foi emancipada em 1953. Ela comemora, os moradores comemoram o 2 de setembro, assim como Corumbá comemora o 21 de setembro como data de fundação, ali no período das frentes expansionistas da coroa portuguesa.